te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Queria começar, conversando com você, dizendo que nessa madrugada, quando eu acordei, de madrugada, na verdade, o Espírito Santo de Deus me acordou e trouxe no meu coração uma palavra. E eu achei até que, pelo horário, estariam algumas pessoas dormindo. E eu compartilhei até esse versículo lá no nosso grupo do Zap. E eu compartilhei esse versículo. E eu vi até que Deise também estava acordada. Não sei se orando, não sei qual o motivo, mas eu também estava lá e ela deixou lá o homem dela. E o Senhor estava falando essa palavra muito forte no meu coração. E eu me deitei e acordei. E essa palavra continuava a queimar no meu coração. E eu falei até assim para o Senhor: Senhor, o Senhor já me deu essa palavra, eu até ministrei. O que o Senhor deseja que nessa manhã eu traga ao teu povo, aquele que vai estar ouvindo essa ministração. O que tu queres que eu falo, o que tu queres tratar com as nossas vidas. E o Senhor, como sempre, a palavra dele é permanente, mas cada vez que nós lemos, cada vez que o Senhor fala, ela traz um renovo, ela traz uma direção, ela traz algo novo, ela traz uma aprendizagem nova na nossa vida. Ela vai falar conosco de uma maneira diferente. Se você ler um texto, vamos supor, Salmo 23, você lê agora, Deus vai falar com você. Se você ler mais tarde, Deus vai falar com você naquele mesmo texto, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado, sabe? Quando Ele quer falar com as nossas vidas, quando Ele deseja falar conosco, Ele fala. E eu queria compartilhar com você algo que o Senhor falou comigo e disse assim: mas eu quero que você fale assim: abre, por favor. Eu gostaria muito que você fosse para o pessoal que é do meu ministério, não é surpresa, que eu desejo que seja como a Bíblia ensina os crentes de Bereia, que enquanto Paulo estava pregando, eles estavam examinando as Escrituras para ver se o que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra. E eu gostaria que você, por favor, nesta manhã, abrisse a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 4 e não se antecipa em dizer: eita, eu acho que eu já sei o que a pastora vai pregar, porque eu já ouvi ela pregar nessa ministração. Tem algo de Deus específico para a tua vida nesta manhã, assim como foi também para mim, pois eu já ministrei essa palavra, mas algo diferente, renovador, Deus falou nessa manhã, nessa madrugada comigo do dia de hoje. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17, vai dizer assim: como está escrito, eu constituí pai de multidão, de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existisse. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim pai das nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu o corpo que já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.
Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que foram creditadas não foram escritas apenas para ele, a ele quem é Abraão, né? Mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Querido, quando o Senhor falou muito forte ao meu coração, e eu já ministrei, porque é uma palavra que eu acho tremenda, que traz vigor. Mas o Senhor começou a falar, se você consegue compreender, se você tem a dimensão do que é crer contra esperança. Você já parou para analisar essa frase, esse texto, essa palavra? Você já parou para pensar o que é crer contra a esperança quando não há possibilidade de acontecer e você continuar crendo? Sabe, a Bíblia vai dar um relato, né, acerca de Abraão. Havia uma promessa de Deus realizada na vida de Abraão. Só que quando Deus tratou comigo, querida, Deus, eu tenho até falado, tenho dito até a pastora Cris também, e tenho falado também, né, na live que eu sou uma pessoa que eu entro na história, né? Eu imagino, mas é como se eu tivesse ido para aquele lugar, para aquela situação, contemplar, ver, sabe? Tentar se colocar naquela situação para entender o sentimento, para entender o momento, aquilo que está ali acontecendo. E, mais uma vez, eu fiquei pensando, quando Deus chega, né, para Abraão, ele vai fazer uma promessa. Mas observe, querido, que a promessa já dá o início num tempo difícil. Abraão já estava com avançada idade, Sara também, quando Deus lhe fez a promessa. Mas ainda durou um tempo para que a promessa, um tempo bem grande, para que a promessa se cumprisse na vida dele. Então eu queria que agora você imaginasse, você fosse agora para esse texto, para aquele momento, para aquela época, e imagine, né, o Senhor agora trazendo para a tua vida, nesse momento, a palavra, a mensagem de Deus para ser entregue. Claro que quem foi levar a mensagem não duvidava, porque o anjo, quando vai falar, ele foi falar porque o Senhor deu ordem para que ele fosse lá e falasse. Os anjos adoram o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos são os ministros que o Senhor, ele comanda, ele manda, né, para que eles sejam ministradores, né, em nossas vidas. Então, querido, não tem nada a ver com o que vai levar a mensagem. Mas eu quero te dizer nessa manhã a primeira coisa. Eu quero te dizer que eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Como você vai entender, como você vai se comportar recebendo, ouvindo essa mensagem. Talvez você possa dizer assim, se fosse um anjo mesmo, até que estaria mais fácil de acreditar. Não é? Talvez teria mais possibilidade de acreditar. Porque eu estou olhando para a pastora e ela é humana como eu. Será que ela não errou direito ou ela não sabe bem o que eu estou passando, a situação que estou vivendo? Como vem falar essa mensagem para mim? Querida, a Bíblia vai dizer que o anjo, quando vai falar e vai fazer a promessa para Abraão, Sara e Abraão já estavam num tempo difícil. Não pense você que só estava difícil quando a promessa se cumpriu. Não, não. Quando a promessa foi feita, já era um tempo de dificuldade. Por quê? Porque Abraão já era de avançada
idade. Sara, quando Abraão recebe a promessa, Sara não pode ter filho. Ela não tem como gerar filho. O seu ventre era estéril, era encerrado, como a Bíblia diz, a madre encerrada. Sabe? Não havia possibilidade. Querido, levar uma mensagem quando a gente vê uma conta muito cheia, quando vê você repleto de saúde, quando você vê a sua família toda estruturada, todos os caminhos do Senhor, é muito fácil. Mas levar uma mensagem e trazer uma mensagem, eu quero dizer a você que não é fácil ouvir essa mensagem em meio já a uma dificuldade. Já começa difícil. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, e foi essa palavra que começou a arder no meu coração, e o Senhor estava dizendo, eu quero que você entenda essa dimensão, o que significa crer contra a esperança. Se coloque agora na situação, talvez você esteja dizendo, mas eu não vou conseguir. Eu posso até imaginar, tá bom, então imagina agora, não tendo nada, não tendo possibilidade de acontecer um milagre na tua vida, e o anjo do Senhor, o profeta, aquele que vai enviar a mensagem, chega para você agora, como eu estou chegando para você agora, te entregando uma mensagem da parte de Deus, dizendo assim, olha, teu filho, tua filha, tua casa vai ser salva. Olha, você que é estéril, você vai poder ter um filho. Olha, tá nessa pandemia no mundo, mas o Senhor está mandando trazer uma mensagem que Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele está mandando eu trazer uma mensagem dizendo que Ele abre uma porta para você, que Ele tem um caminho. Talvez você vai, como a gente ministrou lá na semana passada, talvez você vai se encontrar como Sara, ouvir essa mensagem e vai rir com incredulidade, dizendo, ela não sabe o que está dizendo. Parece que a promessa foi no endereço errado. Parece que a promessa não se encaixa muito bem no contexto da minha vida. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que quando Deus fala esse texto, a Bíblia vai dizer, querido, que ele ainda, Abraão, ainda não tinha recebido a promessa. Porque observe, contra toda situação, contra o tempo, ele continuou a ter esperança naquele que havia feito a promessa para ele. Sabe que nesta manhã, Deus está dizendo assim, crê contra toda a esperança. Talvez a tua esperança esteja focada em situação e algo, e o Senhor está dizendo assim, olha, contra isso, crê contra o tempo, contra a situação desfavorável, crê, tem esperança, contra toda a esperança, quando não tem possibilidade de acontecer, o Senhor está dizendo assim, mas tem esperança em mim, porque fiel é quem te prometeu, fiel é quem te fez a promessa. Como você pode crer contra a esperança quando você está olhando e você está vendo que não está favorável ao que você fez, o que o Senhor falou? Talvez, querido, naquele momento, Abraão se alegrou, mas foi se passando os dias, foi se passando os anos, e as coisas ficaram se complicando ainda mais, porque quando ele recebeu a promessa, já era difícil de acontecer. Imagine ainda esperando o tempo determinado pelo Senhor, daquela promessa se cumprir na vida dele. Por isso que ele foi constituído pai de muitas nações, ele foi constituído, foi-lhe dado o direito de ser o pai da fé. Um exemplo de fé. Quando nós lemos toda a Bíblia, sempre vai ter referência
deu um exemplo, ele creu contra toda a esperança, contra toda a possibilidade. É alguém dizendo que não vai acontecer e você dizendo, a minha esperança está em Deus e vai acontecer. Os anos passando, você vendo as coisas mais difíceis, ficando mais complicada e você continuando a crer naquele que te prometeu. Não entendi o que é isso. Não estão me ouvindo, é o quê? Bessa colocou aí, não o quê? Não estão me ouvindo, é... Eu acho que deve estar, porque... Ah, tá bom. Então, Deus, querido, vai estar trazendo para mim e para você, crendo contra a esperança. Aí ele continua e vai dizer assim, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Parece uma coisa meio contraditória, não é? É porque ele estava crendo contra a esperança humana, ou seja, ele estava olhando a situação e aí ele estava lutando contra aquela situação, mas ele estava tendo esperança em Deus. A esperança dele estava focada em Deus, porque se tivesse focado no tempo, na situação, querido, a incredulidade ia tomar o coração dele, mas a Bíblia vai dizer que ele continua. Sem enfraquecer na fé, reconheceu. Querido, quando quem estava lá no Zap, né, pode ouvir a mensagem que Deus falou, né, lá em Jeremias. Querida, Deus deseja que eu e você reconheça o poder, a majestade dele, o realizar que está nas mãos dele, não no nosso tempo, mas no Senhor do tempo, dono de todas as coisas. E aí ele vai continuar e ele vai dizer assim, reconheceu que o seu corpo e o ventre de Sara já não tinha vigor. Ele estava crendo contra a esperança, porque quando ele olhou para tudo, ele olhou para o seu corpo, ele olhou para o corpo de Sara, ele olhou para a vida de Sara, e ele não viu possibilidade de acontecer, mas ele estava dizendo, contra essa esperança do ventre dela, da idade, da minha idade, eu estou lutando contra, porque eu entendo que a minha esperança está em Deus e a minha confiança está nele. Ainda que tenha passado um tempo, que quando Deus já te fez a promessa, já era num momento difícil, mas agora parece que complicou mais ainda, parece que fechou mais ainda, parece que não tem saída, você se encontra como o povo de Israel, que quando olha para frente está o mar, a opção é morrer afogado. Mas aí tem uma outra opção, mas quando ele olha para trás, o que eles vê? Faraó e seus cavaleiros, ou seja, a opção era morrer. Toda a opção era morrer. Não havia esperança. Talvez, quando eles olhassem para Faraó e seus cavaleiros, como era um povo de dura cerviz, de incredulidade, de confiança estável, né? Ou seja, uma hora eles confiavam, outra hora não. Talvez eles pudessem dizer assim, melhor a gente ficar aqui, porque se a gente seguir, a gente vai morrer afogado. Mas pelo menos aqui a gente vai voltar a ser escravo lá no Egito. Talvez você esteja dizendo isso, né? Talvez alguns crentes se deparam e a gente às vezes escuta alguns crentes dizer, quando eu não era crente, né? E muitas vezes alguém enfraquece na fé, esmorece e aí quer voltar para o Egito, quer voltar para onde Deus te tirou, para onde Deus te libertou, para onde Deus está te conduzindo, para uma terra onde o Senhor prometeu a você.
E a Bíblia vai dizer, ele reconheceu tudo isso. Foi contra toda essa possibilidade. Querido, eu quero te dizer que a mensagem que eu estou trazendo da parte de Deus para a tua vida, talvez não vá soar tão forte na tua vida, talvez você não vai receber de bom grado, talvez você vai se encontrar numa situação em que você vai ter a atitude que Sara teve. Ri dessa palavra, ri da mensagem que o Senhor está trazendo para você. Porque talvez você esteja aí dizendo, a pastora não sabe o que está dizendo. O tempo esgotou. Não há possibilidade dessa promessa se cumprir. Do que Deus havia dito para o meu respeito. Tudo está indo ao contrário. Tudo está indo diferente do que Deus prometeu. Mas escuta algo que da parte de Deus, ele diz, sem enfraquecer. Ele reconheceu que o seu corpo já não estava sem vitalidade e que também o ventre de Sara já não estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou da promessa. Querido, sabe, e quando a gente vai terminando também, o texto vai dizer que isso foi imputado por justiça, foi dado como crédito. Sabe, querido, um Deus que te vê, um Deus que olha para mim, um Deus que olha para você, que contra todas as circunstâncias, quanto tempo, talvez você esteja dizendo aí, Senhor, olha a minha idade, olha a minha situação, Pai. Vê bem, Deus, se fosse há muito tempo atrás, era fácil, estava legal, Deus, de eu acreditar. A gente às vezes vai querer até se justificar diante de Deus, dizendo assim para Deus, se fosse naquela época, se fosse naquele tempo que eu recebesse essa mensagem que eu estou ouvindo agora, ah, Senhor, era muito mais fácil, eu ia estar dando glória, eu ia estar esperando porque eu ia ter tempo. Eu ia ter condições de acreditar que isso iria acontecer. Mas agora, Senhor, olha, vê bem, quando tu me prometeu, eu pensei que era assim, ó, rápido, igual um caldo de cana, que eu recebi a promessa agora, e agora tarde já se cumpriu. Claro que existe sim, existem promessas que Deus vai cumprir hoje à tarde, hoje à noite, amanhã, porque Deus é um Deus que Ele tem prazer em te abençoar. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, querido, já começou a promessa no tempo de dificuldade, no improvável, no impossível. E por isso que o anjo pergunta para Sara, existe alguma coisa demasiadamente possível que eu não possa fazer? Por isso que eu fiz questão, querido, de ministrar lá no Zap o que Jeremias diz e a resposta que Deus diz para Jeremias. Porque se você está alerta, se você tem guardado as ministrações, você vai entender que Deus está dizendo, olha, não tem nada difícil que eu não possa fazer. Não há nada que eu não possa realizar. Se eu te prometi, pode estar tudo complicado, pode estar tudo difícil. O tempo pode estar passando para você. O tempo pode estar, parece, terminando para você. Mas eu quero te dizer que essa mensagem que Deus está me usando aqui, querido, querida, que está aí do outro lado, que vai ouvir lá no canal, seja o meio que você vai receber essa mensagem. Deus ainda usa instrumento na terra para enviar uma mensagem para você. Não esmoreça na tua fé, não enfraqueça, creia contra toda esperança. Crê em esperança naquele que é fiel, que te prometeu, que é fiel para cumprir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, mesmo assim,
não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa. Querido, é uma palavra que específica. Sabe, ele poderia ser incrédulo a algo contrário, mas a promessa, o coração dele se manteve firme. O coração dele se manteve confiando no Senhor. Ele não estava olhando para a circunstância. E eu quero dizer para você que Caleb, mais uma vez eu quero repetir a você, querido, que Deus é fiel para cumprir. O tempo é dele. Ele deseja que você permaneça confiando nele. Que a tua fé não esteja baseada em situações, em momento. Uma hora você crê, uma hora você acredita, uma hora você se apropria. Quando tudo está indo parecendo que vai se cumprir, aí você crê mais ainda. Mas aí quando tudo fica difícil, quando fica sem saída, você não consegue mais enxergar a promessa de Deus para a tua vida. E Deus está dizendo para você, dizendo assim, olha, se você continuar crendo, isso vai ser como crédito em tua vida. Será acreditado em tua vida. Se você está crendo contra toda a esperança, mesmo alguém dizendo assim, eu nunca vou ser crente, eu nunca vou aceitar esse Deus, eu nunca vou estar numa igreja, eu nunca, vai estar dizendo um monte de nunca. Alguém está dizendo nunca, isso vai acontecer, isso aí é promessa de emoção. São pessoas que são levantadas, que são alienadas, que isso não está acontecendo. Está vendo que isso vai acontecer? Olha para a tua idade, olha para a tua situação. Onde há possibilidade de isso acontecer? Onde? Me explica. E talvez, querido, alguém está dando gargalhadas, né? Porque você está crendo, porque você está confiando. Mas como profeta de Deus, eu trago uma palavra para você, dizendo que Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua confiança nele, Deus vai mostrar a glória dele, o cumprimento da promessa, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir na tua vida. E eu quero terminar quando o Senhor falou muito, continua falando muito forte no meu coração. E Ele vai dizer assim, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você está convicta? Você está convicto de que Deus te prometeu? Ou você está duvidando, porque muitas vezes você está olhando para a situação, está olhando para um mensageiro, para aqueles que está trazendo a mensagem da parte de Deus para a tua vida. Se você estiver olhando para o mensageiro, se você estiver olhando para a dificuldade, raramente você vai conseguir ficar plenamente convicto. Mas se você, querido, está olhando, esteja convicto de que quem te fez a promessa, que você está firmado num Deus que pode, que não existe impossibilidade que Ele não possa agir. Mesmo que você se levante com um monte de desculpas, dizendo, a idade já está avançada, eu não vejo possibilidade disso acontecer. Como isso pode acontecer? Isso é impossível. Não tem mais tempo. Talvez você mesmo está querendo colocar um ponto final onde Deus não está colocando, onde Deus está dizendo aqui eu estou dando reticência, ou seja, a história continua, a história não parou não, a história não acabou não. Talvez Deus esteja colocando uma vírgula nessa situação, porque Ele vai acrescentar uma frase, uma história para a tua vida.
Talvez ele vai botar reticência, né? Aqueles 3 pontinhos. Por quê? Porque ele está dizendo, eu dou continuidade à história, eu dou continuidade à promessa que eu te fiz. E aí, sabe o que acontece? Se você se encontra nessa situação, duvidando pela mensagem que tu estás ouvindo, se você está olhando para o portador da mensagem, aquele que está indo, para o mensageiro que está entregando a mensagem, eu quero te dizer, querido, que o Senhor falou muito forte, porque eu estou dizendo, eu como falha, e eu falei, pai, foi para Abraão, o pai da fé. E sabe que o Senhor falou para mim e está falando para você nessa manhã. E estas palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas também, sabe, querido, ele dá uma ênfase aqui. Ele disse, mas também para nós, para mim e para você. Por quê? De ter um filho e numa velhice, pode até ser, se você tem essa promessa, querido, vai acontecer. Mas eu quero te dizer que ele está dizendo assim, essas palavras que o Deus que fez na vida de Abraão, que ele não se limitou ao tempo, que ele não se limitou à situação, que ele não estava preso à dificuldade, que Deus não estava dizendo assim, quando ele foi fazer a promessa, ele já sabia que Sara era estéril. Ele já sabia que eles eram um casal de idade avançada. Mas não impediu de Deus fazer uma promessa. Talvez, querido, você esteja num momento difícil, mas Deus não impede de levantar um mensageiro para te fazer uma promessa, para dizer para você, crer contra toda a esperança, crer contra tudo que você está vendo, tudo o contrário. O que é esses olhinhos que eu não estou entendendo? Pastora Cris e Bruna, o que é isso? Não estou entendendo. Estou tirando minha concentração. Eu acho que eu não falei para a gente ir orar agora não, mas se eu falei, eu não percebi. Tá certo? Crer contra toda esperança. E a Bíblia vai dizer, querido, que vai dizer para mim e para você, essas palavras foram também ditas para mim e para você. Essa palavra foi dita, obrigada, Angélica, mas todo mundo está me ouvindo? Porque eu não estou entendendo. Estão me ouvindo? Está dando para entender? Alguém só me confirma rapidamente, porque aí eu não sei se parou, porque a Angélica me explicou, que depois ela me explica. Ok, né? Bruninho está dizendo que sim, tá bom? Né? Então, querido, Deus está dizendo assim, olha, essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Sabe que promessa? Que Deus é o Deus do impossível. Que Ele ainda faz o impossível. Que acontece aquilo que Deus te prometeu, independente da situação, independente do tempo, se está favorável ou não, para que a promessa se cumpra, para a promessa que Deus fez a você seja realizada na tua vida. Deus está dizendo assim, olha, presta bem atenção no que eu estou dizendo, escuta com atenção, você que está aí do outro lado, que você está recebendo da parte de Deus. Não olha para o mensageiro, não olha para a mensageira, aquela que está transmitindo a mensagem, porque Deus vai usar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, mas Ele está dizendo aí para você, que nesta manhã eu trago a mensagem da parte de Deus para a tua vida, querida. Crê contra toda a esperança, crê porque fiel é aquele que te prometeu. Ele não está limitado, Ele não está preso, Ele não está cativo, querido, ao tempo, à situação, à idade, se o tempo está favorável ou não. Não, sabe, a Bíblia vai dizer que o anjo diz assim, olha, no tempo favorável, Deus vai vir, eu vou vir aqui, tu vai estar daqui a um ano, tu vai estar com a criança. O tempo favorável de Deus vai chegar, porque, ó, querida, mesmo que
não haja o tempo não esteja muito favorável e você aramandaraia, sheketaraias tu, irimikaio chanaraia soremikacha, yonaste imikaias tu miklava, yodoho da kacho, labraio tonara makandaraio tomodrapa tataio sterebika, deraio nahando rekichona ramahato doreamachan, rikondoroshonera, rekondotoro kichona raio shekemelara vaso, levakaio do raio chanaio kanaio stera. Mesmo que, querido, não esteja favorável nesse momento de você receber a promessa de Deus, de você ouvir a mensagem que Deus está trazendo para você. Deus está dizendo assim, essa promessa, essa palavra não foi dita para Abraão só não, ela foi dita para você também, que o Deus que fez na vida de Abraão o impossível, que chegou o tempo favorável de realizar, é o Deus que vai fazer na tua vida. Não depende, Deus não depende da tua idade para agir, Deus não depende do tempo para agir, Deus não depende, Ele só depende de algo, você crer, você confiar, você acreditar nele, querido, e Ele vai te dar um crédito, Ele vai te, retribuir, dizendo assim, você está crendo, minha filha está crendo, Ele está olhando do alto e sublime trono, Ele está olhando que em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, você está crendo, como Ele também está vendo. Se você não está crendo, você está desistindo, você está dizendo, Senhor, eu até estou tentando, mas olha, Pai, olha a possibilidade, eu não consigo enxergar uma saída, eu não consigo enxergar, querido, vai fazer na oração de Eliseu, de quando Geazi, o moço, o seu ajudante, diz, olha, o exército é enorme, eles vão nos devorar, eles vão nos acabar conosco. Eliseu se levanta em oração e diz, Senhor, abre os olhos do morto. Querido, pede para Deus abrir os teus olhos, e aí você vai contemplar como Geazi contemplou um exército enorme do Senhor. Só que um anjo matou 185 mil assírios. Querido, só basta uma palavra de Deus para a tua vida. E essa palavra foi liberada hoje na tua vida. Ele está dizendo para você nesta manhã. Ele está dizendo assim, recebe essa mensagem. Ainda que você esteja ouvindo e você esteja num tempo e numa situação desfavorável. O Senhor está dizendo, querido, para mim e para você, essa promessa não só foi para Abraão, que o Senhor faz acontecer o impossível. Deus está dizendo para você que se encontra aí nessa situação, que Ele está dizendo, essa promessa é para você, que eu vou fazer o impossível, que vai acontecer o que eu prometi para você. Não vai ser acrescido, não vai ser tirado nenhuma palavra, nenhuma promessa que Deus falou para você. Homem nenhum, situação nenhuma, tempo nenhum, idade nenhuma vai tirar a validade da promessa que o Senhor fez para você. Aleluia. Se você está aí do outro lado, ouvindo, recebendo essa palavra e dizendo, Deus, como você falou comigo, como essa palavra teve esse endereço nesta manhã, porque o Senhor sabe, Senhor, como eu estava. Vai declarando aí mesmo para o inferno ouvir, para você mesmo, para a tua carne mesmo ouvir, dizendo, essa promessa é para mim. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele não está preso ao tempo, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Começa a declarar aí, começa a declarar que Deus é fiel para cumprir, que você está esperando no Deus que te fez a promessa. Você não está esperando no mensageiro que te enviou a mensagem. Não, querido, você está esperando no Deus que te fez a promessa, que é fiel para cumprir. Eu posso ser falha, eu posso até falhar
olhar, eu posso até esquecer. Às vezes eu fico lembrando que pastora Cris, às vezes ela fica dizendo, tu lembra que o Senhor te disse isso e olha, cumpriu. Eu disse, vai ter uma memória assim. Não é? Talvez porque, como são muitas pessoas que a gente cuida, muitas pessoas que a gente traz uma palavra de ministração, a gente não vai lembrar de todo mundo, de todas as promessas, querido, dos outros, até porque a promessa é para a pessoa, né, que tem que guardar, é a pessoa que está recebendo a promessa. Mas, querido, muitas vezes eu posso até esquecer o que eu disse, mas o Deus que te fez a promessa, não. Eu quero que você declare nesta manhã, essa promessa é para mim. Declara aí agora, essa promessa é para mim. Essa promessa é para mim. Deus está falando comigo. Deus está dizendo que essa promessa é para mim. Essa promessa é minha. Essa promessa, essa mensagem é minha. Deus está entregando essa mensagem para mim nesta manhã. Aleluia. Se você tem fé para isso, se você não está olhando para o mensageiro, mas você está olhando para o Deus que te fez a promessa, eu desafio a você a declarar mesmo. Eu estou vendo um monte de subindo aí, declara mesmo, porque enquanto tu estás digitando, estás declarando, o Espírito Santo de Deus está registrando a tua fé, está selando a tua fé. O Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, Pai, porque Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo, olha, Pai, ela está crendo, está tudo desfavorável, mas ela está crendo, ela está declarando que a tua palavra, essa mensagem foi para ela está crendo, Deus, que tu vai fazer, porque o Senhor é o Deus do impossível. Querido, mesmo que você não entenda, Deus me usa dessa maneira, Deus fala comigo dessa maneira, né, querido? Começa a declarar, porque é uma palavra profética, um milagre de Deus sendo liberado nesse momento para a tua vida. Enquanto você está digitando, está sendo registrado no céu a tua confiança em Deus, está sendo lá falado lá no céu a tua confiança em Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que vai haver milagre, vai haver cumprimento do que Deus te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele falou ao teu respeito. Aleluia, aleluia. Pai querido, muito obrigado por este momento, obrigado por a tua ministração da tua palavra, ó Deus, revelada para as nossas vidas, para cada pessoa que está escutando, pessoas que vão ouvir depois, ó Pai, ó Espírito Santo, eu te peço que o Senhor haja, que essa palavra seja flecha ao alvo, que essa palavra, ó Deus, seja como chama de fogo, Pai, sobre essas vidas, que acenda, que fortaleça, que revigore a sua fé nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe nesta manhã, né? Que você que recebeu essa palavra seja um canal, um porta-voz, como nossa irmã Ivanilza, eu sempre digo, né, Ivanilza, minha irmã, Dedé, né, assim, Floquinhos, eu acho tremendo, né, o testemunho delas, quando elas colocam um sonzinho no caixa e coloca na janela para toda aquela comunidade ouvir. Uma certa vez na ministração, minha irmã coloca um sonzinho bem alto e coloca lá, dizendo que até lá da esquina estavam as pessoas ouvindo e perguntando, isso é a Adriana que está ministrando, porque está parecendo com a voz dela? Que palavra tremenda! E começou a receber, pessoas até que não eram crentes, querido, recebeu. Seja tu uma bênção, seja você um canal. Não é que você vai estar propagando o meu canal, não é que você vai estar propagando o meu nome, porque é algo que eu recebi de um pastor, quando ele profetizou em minha vida, e ele disse, enquanto tu estás falando do Senhor, propagando o reino do Senhor, Deus está fazendo o teu nome ser conhecido na terra. Oh, querido, enquanto você está propagando o Evangelho, enquanto você está levando a mensagem da cruz, enquanto você está falando desse amor de Deus, desse Deus maravilhoso, Deus vai estar fazendo o teu nome ser conhecido na terra.
Que Deus abençoe a tua vida. Essa palavra foi muito forte, algo que está ardendo no meu coração, né? E eu quero dizer a você, eu desafio a você. Envia para mais um, para mais dois, para mais três. Sai enviando para quantas pessoas você conseguir alcançar nessa manhã. Porque essa palavra vai fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe nesta manhã. Fica na paz, que o Senhor te conceda um dia excelente. Logo mais às 14 horas nós estamos com o nosso culto na direção, nosso irmão e diácono e levita Damião, né? E às 15 horas, todo mundo convocado a orar, a hora nona. Nós vamos estar no elo de oração, entrando no trono da graça, entrando na presença do Senhor. Deus abençoe.